Olá, tudo bem? A palavra casamento vem de formar uma morada, formar um lugar, uma choupana para abrigar pessoas dentro desta morada. Então, sendo assim, se a gente for mesclar com a palavra igreja, que é eclésia, significa uma reunião de pessoas, eclésia, uma reunião de pessoas que estão numa morada, partilhando junto a mesma moradia. E é por isso que quando a gente fala sobre igreja, muitas pessoas confundem com templo, mas na verdade a igreja é uma morada que serve para reunir pessoas. E assim, com essas pessoas reunidas nessa casa, eles então vivem uma família, um casamento, uma família que está destinada a cumprir as regras desta casa. Compreende? Criar estratégia de crescimento de igreja. É loucura. Porque se a Bíblia diz que Deus é que dá o crescimento, o que a gente está dizendo quando a gente faz uma conferência sobre estratégia de crescimento de igreja? Que Deus não vai fazer o trabalho dele Que direito. Deus é enfeite. Ó, Deus, você tá devagar, mano. Então é o seguinte, já que você não tá fazendo o negócio crescer aqui, ó, a gente vai usar esse modelo aqui que de repente a gente cresce mais rápido. E a gente criou monstros, essa é a verdade. A igreja brasileira, ela é monstro. O crescimento, ele é industrializado, é um crescimento fabricado. Não tem fruto, porque não tem vida. Né? Quando você trabalha com uma vela de cera, essa matéria ela é morta. Os templos hoje cheios só provam quanto as pessoas estão vazios da Bíblia. Louvor, luzes, kids, welcome, barulho, festa, tem pouco do que a igreja. Aliás, esse culto nem na Bíblia existe. A igreja fala mais do que acontece de segunda a sábado do que o eventinho de domingo. A Bíblia nem comenta desse culto de domingo. Né? O que é o mais chocante? Né? Nós estamos hoje tão, eu diria assim, talvez desviados da palavra. E sendo assim, a palavra família, que vem de famolous, significa um pessoal que vive junto, ou seja, veio do termo de escravos, né? Que assim existia pessoas que moravam dentro da casa, e o famolous era um escravo que morava dentro da casa. E é importante entender que existem 3 tipos de família. É a família de sangue, é a família afetiva e é a família social, a família de consideração. Então, quando nós somos da família de Cristo, nós devemos entender que temos uma morada, cujo qual essa morada precisa ser regimentada pelas regras do dono desta morada. E assim, se a gente fizer, essa morada vai ter paz. Entende? Realmente, procurar na escritura ali, onde que tá que é para fazer esse tipo de igreja, a gente surta. Que a gente acha que ir para a igreja é estar em culto. Quando na verdade, talvez a maior ignorância do século XXI é escrever numa parede, igreja de tal. É ignorância. E nós pastores, a gente precisa discernir melhor como que faz para a gente reunir de casa em casa e perseverar na oração no templo. Eu entendo que antes da cruz o epicentro da igreja era o templo, porque o epicentro da religião era o templo. Mas depois da cruz o epicentro da igreja é a casa. Cada casa uma igreja e cada crente um pastor. O sacerdócio universal emancipou todo crente a um pastor, só que uns pastoreiam 2, 3, 5, outros pastoreiam 5.000. Para que haja harmonia dentro dessa casa tem que ter um gerente. E ele era chamado de famulus pater, aquele que botava regra, aquele que exigia, aquele que castigava, aquele que doutrinava. Famulus patrias, ou seja, o pai, o homem que dirige tudo dentro dessa casa. Portanto, a palavra família não é exatamente o que muitas pessoas têm pensado que é. A família é qualquer grupo que mora numa casa, num casamento. Agora há uma diferença sobre a palavra esposa ou esposo, que vem de esponsa ou esponso, que significa aqueles que estão determinados pelos mesmos ideais. Portanto, quando nós estamos na igreja, não significa que somos cristãos sendo dirigido pelo nosso Pater Famulus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
E assim sendo a gente esposa de Cristo, nós devemos partilhar o mesmo ideal que ele, gostando ou não, porque o Paters Famulus, ele vai ter a obrigação de impor as regras às pessoas da casa, aceitem ou não. As pessoas da família, aceitem ou não. O Famulus Paters sabe o que fazer. Então, sendo assim, muitas pessoas estão enfiadas em igrejas, mas não são esposas de Cristo, porque não seguem as regras do pai da família. Entende? E é por isso que, para ser família, tem que andar do mesmo jeito que Cristo andou. Beijo.